surge o protestantismo, a reforma, há muitos pensadores trabalhando na mesma perspectiva. É interessante que num dos museus da Alemanha, da casa onde ele passou a sua infância, tem lá a estátua, de forma pequena, de John Hus. John Hus quer dizer John Ganso, ou Cisne. E esse John Hus viveu muito tempo antes de Lutero, e dele se disse então que um dia o cisne iria cantar. Então, essa pequena escultura está nessa antiga casa de Lutero para mostrar que ele era um sucessor de Jan ou Jan Hus, o cisne ou o ganso. Muito interessante isso, porque a reforma ela aconteceu numa esteira de um movimento. Esse movimento tem a ver, sobretudo, com as respostas que a teologia e a pastoral católico-romana não davam mais ao povo. Por exemplo, se nós pertencemos à Igreja Católica, porque tantas coisas ruins nos acontecem, pestes, fomes, acidentes horrorosos, assaltos, se nós somos fiéis a Deus, por que parece que Ele nos abandonou? Perguntas de todos os tempos. Mas a Igreja Católica tinha uma visão um pouco monolítica, só que não encontrava respaldo, não encontrava apoio no pensamento popular diante das suas questões, como até hoje, quando nós pregamos que Deus cuida de nós, e aí acontece uma desgraça numa família de qualquer tipo, como Deus cuida de nós? E aí vem uma crise. É nesse contexto da crise que surge a reforma. Há um outro elemento importante também para entendermos desse contexto, que é o tema da Bíblia. Para entender a reforma, nós temos que entender o lugar da Bíblia. Durante todo o período da chamada Idade Média, o acesso à Bíblia era restrito a muito poucas pessoas. Primeiro, por uma questão tecnológica. As cópias eram feitas à mão, não em massa. Segundo, por uma questão educacional. O povo não sabia ler. Só os monges e padres e professores sabiam ler. Nem reis sabiam ler. O famoso rei que fez mudanças profundas na história do pensamento, até hoje ele é lembrado como o grande, um desses não sabia ler, pois surgiu até a ideia da tábua redonda, em que ele reunia no seu palácio as pessoas, Carlos o Grande, Carlos Magno, então liam para ele, porque ele não sabia ler. Então o povo não sabia ler. Terceiro, porque a igreja ensinava que ela escreveu a Bíblia. Portanto, a Bíblia era dispensável. Começa então no século XIV, no século XV, uma necessidade de se voltar às fontes originais, a Bíblia, inclusive. São esses elementos que vão formando a ideia de que é preciso pensar um pouco fora da caixinha católico-romana estabelecida, irmos um pouco adiante. Então, muitas reformas foram propostas. São as reformas dos chamados pré-reformadores, como John Wycliffe, Jan Hus, os biblistas ingleses e até um pouco mais tarde também na Holanda, Erasmo de Roterdã. São visões que vão quebrando, vão rompendo o monolito, a grande pedra da Igreja Católica. Também nessa época, a partir do século XII, XIII, surgem as universidades. Embora completamente ligadas à Igreja Católica, controladas por ela, eram monges, muitos eram professores, isso vai fazendo com que o pensamento se desenvolva e surgem outras ideias, inclusive algumas consideradas heréticas,
e derrotadas como heréticas, banidas como heréticas, e os seus defensores pagando, muitas vezes, preços muito altos. Há um outro elemento também que não suscitaria de modo uma reforma, que era a mistura da política. Isso não acabou no começo do protestantismo, está muito presente hoje no pentecostalismo, isso não acaba nunca, da política com a religião. Desde Constantino, mas depois os papas com grande poder, alguns tinham mais poder que os imperadores. Essa mistura ali gerou, por exemplo, um movimento interno como aquele liderado por Francisco de Assis. Só para ilustrar esses elementos, para mostrar que a reforma não surge assim do acaso. Eu, no entanto, ponho um foco na biografia. Eu ponho um foco na biografia de Lutero. Mas quando eu ponho um foco na biografia de Lutero, eu estou falando de Lutero como um homem, um indivíduo único, mas como alguém que, de certo modo, representa uma nova demanda, uma nova necessidade. Há um filme muito interessante sobre a vida de Lutero, e há uma imagem nesse filme em que ele está no mosteiro, depois que ele fez a promessa de ser monge, sob protesto do seu pai, que era mineiro. Ele entrou para o mosteiro em Erfurt. O filme mostra um momento em que ele está lavando a latrina, isto é, lavando a privada. E ele, ao lavar, era a sua função ali no mosteiro, lavar aquela privada, ele se lamentava que fazia tudo aquilo e não tinha paz. E era angustiado. Eu acho que a gente pode fazer uma análise filosófica, uma análise econômica, qualquer outro tipo de análise, mas não pode esquecer, como faz muito bem o autor chamado Erickson, a dimensão individual. Embora essa dimensão individual, ela só encontrou eco porque ela representava necessidades também de muitas, de milhares de outras pessoas. Estou me referindo aqui à vida pessoal de Martim Lutero. Esse monge que se fez monge por causa de uma promessa que fizera do meio da noite, não encontrou paz no seu coração, mesmo se tornando monge, mesmo sendo depois um professor, um competentíssimo professor de Bíblia na universidade que se fundou ali em Wittenberg. Ele narra, sem colocar datas, que o dia, eu estou falando bem pausadamente, porque eu acho que isso é muito importante. Um dia, preparando as suas aulas para a universidade, na carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1, ele se depara com uma frase que é uma citação de Abacuque. E nessa frase ele lê que o justo viverá pela fé, ou que o justo é justificado pela fé. Para que então lavar latrinas? Para ser justificado. Esse conflito, essa angústia, essa tensão vai desaparecendo do coração de Lutero. Só que aí surge outra. É o conflito não mais consigo mesmo, não em busca de respostas para as suas perguntas, angústias e indagações, porque ele as teve lendo Romanos. O justo vive pela fé. Era o seu conflito com a igreja da qual ele fazia parte e da qual era um monge agostiniano. Este foi um conflito terrível. Esse conflito se tornou cada vez mais forte à medida que o tempo foi passando. Quando ele foi a Roma, esse conflito se tornou insuportável quando ele soube da venda de indulgências. Quando um pregador, Johann Tetzel,
na cidade vizinha de Jutterborg, vendia perdões. Indulgência é perdão. Sobre ele há muita anedota, não sabemos se tudo que se diz a respeito dele é verdadeiro, se a sua metodologia de pregação realmente é verdadeira. Segundo o folclore, ele dizia que cada pessoa, quando colocava um óbolo na sua mão, isto é, uma esmola na sua mão, ou comprava uma indulgência, libertava do purgatório a sua própria mãe. Segundo a crítica de então, ele dizia, ou teria dito, como você é um filho tão desalmado que não pode colocar uma moedinha aqui, que quando você coloca uma moedinha aqui, a alma da sua mãe sai voando do purgatório. Verdade ou não, nunca saberemos. Nem na vida de Lutero há muitas coisas que não sabemos se são verdade ou não, porque são decorridos já mais de 500 anos. Mas o fato é que, diante desta prática da venda de indulgências, que era um meio de arrecadação de dinheiro, e aqui devemos tomar muito cuidado, se nós também em nossas igrejas não vendemos indulgências, não vendemos perdões por dinheiros. Fechando parênteses, aquilo foi a gota d'água. E Lutero, então, preparou as suas 95 teses. E aqui, de novo, muita frustração. Quero dizer que, para mim, foi terrível. Eu já sabia, tinha estudado sobre esse assunto, quando eu fui à igreja do Lutero em Wittenberg, onde ele pregou as suas 95 teses. Porque não há evidências rigorosas de que isso de fato tenha ocorrido. Pessoalmente eu creio que ocorreu, mas não há essas evidências, mas que teria sido uma representação. Ele de fato escreveu as 25 teses, elas circularam entre os seus professores, mas não teria, segundo esses revisionistas históricos alemães, esse pregar com um martelo as 95 teses na porta do castelo da igreja. Bem, isso é um assunto que eu não tenho como resolver, mas não acredito que não tenha havido algo próximo disso. Quando eu fui lá na igreja, eu pude ver esse memorial na porta da igreja. Claro, não é mais a mesma igreja, em parte sim, em parte não. Aquilo foi destruído, inclusive, durante o nazismo. Parte foi destruída, parte foi reconstruída. É uma beleza como a Alemanha se reconstruiu. É algo realmente inspirador ali vermos essa situação. Mas, então, esses elementos fizeram com que a fúria bíblica de Lutero se acendesse e ele fez 95 teses que começaram a circular. Diz Roland Benton, principal biógrafo de Lutero, que essas ideias foram como um rastilho de pólvora que incendiaram as Alemanhas. As Alemanhas porque eram vários principados, não era, ou eleitorados, não era uma única Alemanha. Nenhum idioma único tinha. O Lutero que contribuiu com a Bíblia traduzida para que houvesse um idioma. E depois, então, o próprio luteranismo ajudou a sedimentar e a formar esta Alemanha. Então, esses elementos que eu estou chamando de biográficos não negam os outros elementos, mas não podem ser ignorados na origem, na gênese do pensamento reformado de Lutero. Basicamente, o protestantismo propõe 3 princípios, 3 valores, 3 pilares. Agora, não procure essas expressões na obra de Lutero. As expressões, o sentimento, a teologia, o ideário, sim. O que é ser protestante? É crer nesses 3 postulados. Temos lido. Mesmo na Alemanha, eu vi isso colocado em grandes flâmulas, em 5 sola. Eu não esposo essa ideia de 5 sola. E para mim é muito simples. Sola fide e sola gracia são a mesma coisa. Não adianta queremos dar ênfase à graça, porque a graça não existe sem a resposta, que é a fé. Não adianta dar ênfase à fé, porque a fé não existe sem a graça. Então, não vejo lugar para esse desenvolvimento posterior na teologia
histórica de 5 sola. Eu trabalho com 3. Qualquer ordem. Penso que, levando em conta a biografia de Lutero, nós devemos pensar primeiramente no sola fide. Por quê? Foi a partir da ideia de que nós somos salvos tão somente pela fé, é que Lutero encontrou paz no seu coração. Mas é claro que ele desenvolveu essa teologia, ou creu nisso, a partir da Bíblia. Então, sola Escritura estão muito próximas. E o outro valor, ou vetor, ou regulador, ou pilar, é o solus Christus. O sola fide, portanto, é a convicção de Lutero e de todos os outros reformadores de que nós somos salvos pela fé em Jesus mediante a graça. Isto é, Deus nos oferta a graça da salvação na cruz. Nós, diante dessa graça, expostos a esta graça, apresentados a esta graça, respondemos com a fé. A fé é sempre segunda, a graça é primeira. A fé é sempre resposta, a graça é a proposta. Este é o pilar. Voltando à aula inicial, quando eu falei daquela ideia de um concílio de igrejas para definir o que é ser protestante, do pastor Ariovaldo Ramos, posso dizer então que uma igreja em que a salvação não se dá pela fé, mas há algum elemento de obra, de sacrifício, essa igreja não é mais protestante. Deus não olha para o nosso sacrifício e nos salva. Deus nos oferece a salvação. E nós respondemos não com nenhum sacrifício, mas com a fé, com o assentimento, com a concordância racional, sobretudo emocional. A fé é uma perspectiva de um sentimento, é uma emoção, é uma atitude, é uma resposta a esta maravilhosa graça, a graça de Jesus Cristo, como está muito bem exposto na música de Lilenas. Mas essa fé, se ela não for apresentada nos termos da Bíblia, ela vira uma devassidão. É preciso que ela não se deturpe, não vire superstição. A possibilidade única para que isso venha a ser tolhido é quando nós tomamos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. O que é isto? Primeiro, estamos falando aqui de que existe uma autoridade suprema, uma autoridade absoluta, que o indivíduo não é o seu próprio mentor, que ele não toma as suas próprias decisões. É curioso isso, porque parece que isso está na contramão de todo o ideário renascentista e o ideário protestante. Mas lembremos que a renascença surge como sendo o quê? Renascença. Renascimento de quê? Daquilo que foi dito nas fontes clássicas. No caso do protestantismo, a fonte clássica é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a nossa fonte clássica. Daqui derivam a nossa teologia, a nossa prática, a nossa experiência, a nossa esperança, a nossa norma, a nossa ética. Esse é o princípio do sola Escritura. Por isso, há um episódio, um ou outro contexto, mas a maioria já aceita como sendo histórico, que Lutero estava numa dieta, estava numa reunião de príncipes, e deram a ele a oportunidade para livrar a sua vida da morte, de se retratar. Então ele disse: eu não me retratarei, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras. Esse é o princípio do sola Escritura. Repito, você não vai encontrar a expressão sola fide na obra de Lutero, não vai encontrar a expressão sola Escritura na obra de Lutero. O terceiro pilar é o pilar da singularidade, da suficiência de Cristo, ligada então àquele valor que é o valor do sacerdócio
universal de todos os crentes. O solos Christus quer dizer todo cristão tem acesso direto ao Pai por meio de Jesus Cristo. Logo, todo cristão é o seu próprio sacerdote, sendo Cristo o sumo sacerdote. Esses, portanto, são os 3 pilares. É óbvio que no caso específico do sacerdócio universal, Lutero estava em oposição, como os demais valores também, a tudo aquilo que ele recebeu e aprendeu do cristianismo na sua perspectiva católica, onde há uma hierarquia que começa desde o padre e chega ao papa, onde há uma separação entre o laos, isto é, o povo, e o sacerdote. Porque na concepção evangélica, Lutero, depois se aplica isso a Calvino, está bem detalhado no livro para você compreender, se aplica a todos os autores assim evangélicos, devemos ter sempre essa perspectiva de que a nossa vida pautada na Bíblia deve sempre nos orientar a entender que somos livres e temos livre acesso ao coração de Deus através de Jesus, daí então o sacerdócio universal de todos os crentes. Uma pergunta sobre a qual eu gostaria que você refletisse é a seguinte. Feche um pouco os seus olhos e pense na sua igreja. Caso você não participe, pense na sua própria vida. Como se realiza na sua comunidade de fé ou na sua vida pessoal o seu sola fide? Isto é, de que maneira na sua vida ou na vida da sua igreja a salvação se dá realmente e tão somente através da fé? Quando nós olhamos para o chamado Brasil evangélico, nós vemos penduricalhos, nós vemos águas do Rio Jordão, nós vemos areias do Mar Morto. Há pessoas que vão viajar à Terra Santa. Eu viajo, levo grupos até lá, e essas pessoas trazem garrafinhas porque pediram, levam motivos de oração e colocam no colocam ali na esplanada, debaixo do templo, ali no Muro das Lamentações. É muito difícil a gente se libertar dos ídolos, das superstições, das dimensões mágicas do Evangelho, das toalhinhas que fazem milagres, daquelas coisas que tornam o Evangelho aquilo que ele não é. Contra tudo isso, Lutero, Calvino, Zwinglio levantaram as suas vozes. E os evangélicos hoje, se aplica também aos católicos, porque esse valor devia ser um valor presente em todo o cristianismo. A salvação se dá tão somente pela fé. Não colocamos pessoas em nosso lugar, entre nós e Deus. Não achamos que algumas pessoas têm orações poderosas e outras não têm. Ou, de fato, nós vivemos tão somente pela graça de Jesus. Só a Escritura. Não falo de sua igreja, falo de você, falo de mim. Às vezes andamos com a Bíblia debaixo do braço. Às vezes encontramos na porta de uma sala, de uma casa, de um escritório aberta num salmo. Mas de que modo a Bíblia de fato é normativa? De que modo realmente nós nos guiamos pela palavra de Deus? Calvino tem uma expressão muito bonita quando ele diz que nós devemos ler a Bíblia contra nós. Isto é, nós devemos ler a Bíblia. E se a Bíblia é contra aquilo que nós pensamos, nós temos que mudar o nosso pensamento. John Stott, escrevendo um comentário
a carta de Paulo a Timóteo chama esse comentário de tu, porém. Isto é, fora da Bíblia, prega-se isso, ensina-se isto, vive-se isto. Tu, porém, nós todos devemos ser homens e mulheres do tu, porém. Não importam as crendices, as superstições, as ideologias, as políticas, não importam. Nós, porém, temos como nossa regra para conduzir a nossa vida de modo objetivo, para que a fé não caia em superstição, a palavra de Deus. Agora, isso começa quando nós a lemos. Não adianta carregar debaixo do braço, ou ostentar numa vitrine, numa estante. Nós temos que ler. Ler, conhecer e estudar. Esta é uma dimensão que nós não podemos esquecer, para que o sola escritura seja uma verdade nas nossas vidas. E os solos cristos? Na minha avaliação, essa reforma ainda não aconteceu. Nós ainda continuamos, aqui falo como batista, mas em outras evangélicas denominações no Brasil, ainda continuamos com uma visão hierarquizada da fé. Vou dar um exemplo. A cada domingo, no nosso caso, nossa igreja não a cada domingo, mas 3 vezes por mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Quem a celebra? Eu, o pastor titular da igreja. Às vezes, um pastor auxiliar. O que quer dizer isso? De certo modo, eu sou um sacerdote. Mas, segundo o princípio dos solos cristos, todos somos sacerdotes. Todos podiam celebrar a ceia do Senhor, tomar ali o meu lugar. Todos podiam celebrar o batismo. Mas, quase sempre, é o pastor da igreja ou um dos pastores da igreja que faz isso. Vou provocar. Há alguns templos evangélicos que, na sua parte mais elevada, têm a plataforma, chamada por muitos de altar, cadeiras, um púlpito, e algumas igrejas, me perdoe se na sua é assim, eu sei que é uma provocação, tem uma corrente. Ao longo de toda a largura da plataforma, fazendo uma separação mais nítida entre o povo, o laos e o cleroi, os pastores, quando o véu do templo já se rasgou de alto a baixo e não há mais nenhum lugar santo ou sacrossanto. Eu me recordo, quando eu era adolescente, há muitos anos, na Igreja Batista Tijuca, no bairro onde eu moro e atuo em outra igreja, nós queríamos fazer uma peça de teatro. Podíamos fazer a peça de teatro. Nos reuníamos, adolescentes e jovens, podíamos fazer a peça de teatro. Mas não no púlpito, não na plataforma, não no altar. Tivemos que usar muito argumento e conseguimos para fazer a peça naquele lugar. Isso indica o quê? Indica que aquele lugar é sagrado, ele é ocupado por alguém que é mais sagrado do que os outros, no caso o pastor, ou na Igreja Católica o padre, ou qualquer nome que essa função venha a ter no exercício dela nos seus lugares. A revolução do sacerdócio universal de todos os crentes ainda tem que ser feita. Vou dar um outro exemplo. Nossa igreja. Nós temos um momento chamado momento de intercessão. Nesse momento, nós mencionamos motivos de oração, chamamos pessoas para que venham orar, oramos por elas. E eu observei o seguinte: ou eu oro,
ou um pastor da equipe ora, ou chamamos um outro pastor presente na igreja. E eu então disse aos meus colegas, olha, o que é que estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a oração de pastor é mais poderosa porque ele é pastor. E estamos dizendo que se alguém tem algum problema, venha o pastor para orar, porque ele mesmo não pode fazê-lo. Isso é sacerdotalismo, e não sacerdócio universal de todos os crentes. Temos buscado tomar o cuidado, mas de vez em quando nós resvalamos e nós mesmos assumimos a direção do culto e oramos e fazemos todas as coisas. Esta é uma revolução que ainda precisa ser feita. E eu vou entrar numa dimensão mais biográfica para mostrar como isso é forte. Eu não era pastor. Eu era membro da igreja. Essa igreja onde estou há 20 anos. E a igreja ficou sem pastor. E a igreja me convidou, como eu era doutor em teologia, mestre em filosofia, mestre em teologia, para começar a pregar na igreja, porque era mais cômodo, então eu comecei a pregar na igreja. E com o passar do tempo, houve uma união muito boa, uma comunhão muito boa, e eu aceitei então ser ordenado e me tornar o pastor da igreja. Isso aconteceu em 1999, sou, portanto, um pastor, vamos dizer assim, jovem. Eu, então, assino os meus textos no boletim e eu coloco Israel Belo de Azevedo, sem pastor. Não gosto que me chame de pastor. Se alguém na rua me chama de pastor, eu sou obrigado a olhar, mas na igreja eu procuro não olhar. Eu sou você. Meu nome é Israel, não é pastor Israel. O meu e-mail não é pastor Israel, é só Israel alguma coisa. É importante isso. Mas o que eu quero contar é o seguinte. Nós temos, em nosso culto, em nosso jeito de ser, nós temos um boletim que, além de meu texto e outras informações, tem as ordens dos cultos da manhã, os 2 da manhã e os 2 da noite, temos 4 cultos. Então, eu mandava para a secretária a informação. Título da mensagem, texto bíblico, tracinho, Israel Belo de Azevedo. Aí ela colocava título da mensagem, texto bíblico, pastor PR Israel Belo de Azevedo. Eu riscava. Ela colocava. Eu desisti. Só estou ilustrando que isso é um tipo de sacerdotalismo. Ali eu ocupo uma função que qualquer pessoa poderia ocupar. E agora acho que escandalizar alguns aqui, mas já passei da idade de me preocupar com essas questões. Eu não entendo que o pastorado seja um ofício perpétuo, uma profissão. Eu entendo que é uma função, é um dom. Eu organizo os dons espirituais do Novo Testamento em dons motivacionais, que são aqueles que são naturais de nós, como ensinar, alguns têm esse dom. Os dons manifestacionais, que são aqueles dons muito especiais, sempre em função da necessidade da igreja, como o dom da cura. Os dons, em quarto lugar, depois falo do terceiro, os dons especiais, como o martírio, o celibato, que Deus não nos dá, mas aceita que nós o ofereçamos. E os dons oficiais. Pastor, missionário, estão aqui nessa categoria. Esse dom é para a necessidade da igreja. É para suprir a necessidade da igreja. No entanto, nós evangélicos transformamos o pastor naquilo que é o padre. Só colocando bem claramente, ou seja, nós hierarquizamos aquilo que Deus deshierarquizou, nós sacerdotalizamos aquilo que Deus não sacerdotaliza, porque nós todos somos sacerdotes. Quando Israel, o povo surgiu como uma nação de sacerdotes. Os problemas que surgiram é que determinaram o aparecimento dos sacerdotes. Mas Pedro retoma o tema e diz que nós somos
sacerdotes. Todos os cristãos, essa ideia dos solos cristos, são sacerdotes. Esta, repito, é uma revolução que nós temos que fazer. Então, por isso, eu entendo que quem consagra um pastor numa igreja é a igreja local. E acho, isso não é prático, eu sei, que quando ele fosse para outra igreja, devia ser consagrado de novo. Não é o concílio que consagra, é a igreja para o exercício daquela função naquela localidade, naquela comunidade. Você vai dizer, isso é muito radical. Bem, estou aqui apresentando o meu ponto a você para só repetir que, infelizmente, nós não alcançamos ainda aquele status de uma autêntica revolução nesse quesito que estou mencionando aqui do sacerdócio universal de todos os crentes. Esses ideários, que, repito, você não os encontra, essas expressões latinas, solos Christus, sola Scriptura ou sola fide, nos textos de Lutero, nem de Melanchthon, o teólogo que ele discipulou e se tornou também importante na história do luteranismo. Esses ideais vão crescendo naquilo que se chamou então de protestantismo, e são vários os protestantismos, e eu mostro isso no livro que você tem em mãos, não vou me deter nesses aspectos. Aí nós temos no lado da França e da Suíça, nós temos a visão que vem a partir de um gênio chamado Jean Calvin, ou João Calvinus, ou João Calvino, que tem uma outra proposta, ao meu ver, perdoe-me os presbiterianos, menos moderna, no sentido da palavra, do que a proposta de Lutero, mas um gênio. Até hoje leio os comentários dele aos livros da Bíblia, uma produção imensíssima, um gênio, que foi João Calvino, que surgiu disso o nome Igreja Reformada, que é um termo também inadequado, mas ficou, porque reformados são todos os que vêm da reforma, mas ficou essa expressão. No lado da Alemanha e parte da Suíça, parte da Alemanha, mas na Suíça nós temos um outro chamado Ulrico ou Ulreich Zwingli, ou Zwinglio, que tem propostas que acabam depois se misturando. Quando a gente fala assim, desse modo, parece muito simples, mas foi tudo muito conflituoso. Mesmo os territórios, havia luteranos, vamos chamar assim, misturados lá com os presbiterianos, de igual modo, vindo para cá. Então não é assim tão simples a questão da geografia. Onde a coisa é mais tranquila geograficamente é na Inglaterra, porque, sendo uma ilha, não há essa mistura de percepções e de credos, não é? Então aí surge o anglicanismo. O anglicanismo, ele é muito importante porque dele se deriva de modo mais vigoroso o presbiterianismo. Embora nascido ali no movimento França-Suíça, por causa das fugas de Calvino, ele se torna poderoso teologicamente falando, ou organizacionalmente falando, na Inglaterra, no contexto da reforma inglesa. E essa reforma também é muito importante, porque nesse contexto que surge o movimento puritano. Movimento esse que está na origem do surgimento do movimento congregacional e do movimento batista. E estará mais adiante na origem do metodismo, não a ideia puritana, mas a ideia de uma reforma necessária na igreja anglicana, ou no anglicanismo, com o outro gênio chamado John Wesley, com o seu irmão Charles Wesley. Então, nesses contextos aí, vão surgindo vigorosa e fortemente todas as manifestações do protestantismo, presente hoje no mundo inteiro. Presente hoje no mundo inteiro por causa de dois valores, entre tantos outros, é claro. Um é esse valor do indivíduo. Isso é essencial
em qualquer das chamadas denominações evangélicas. O catolicismo, ele sempre se organiza a partir da comunidade. A comunidade para o indivíduo. O protestantismo sempre se organiza do indivíduo para a comunidade. São dois modos de ver, são duas epistemologias. Mas o segundo valor que nós não podemos esquecer, associado a essa ideia do indivíduo, é o valor da prática de Mateus capítulo 28, 19 a 20, é o valor da obra missionária. Ela foi descoberta alguns anos depois da Reforma, digamos assim, 2 séculos depois, e ela foi responsável, a partir de Guilherme Carey, que é claro não está sozinho, antes já havia mais gente na mesma direção, mas ele conseguiu ser uma espécie de pai das missões modernas, indo para a Índia, fazendo um trabalho notável ali, com grandes sacrifícios pessoais, porque a sua esposa tinha uma doença emocional muito incapacitante, e ele praticamente sozinho fez uma grande obra de tradução, de evangelização, uma obra também de entrada, de participação na vida social, e eu conto só uma história que para mim é tocante, eu que tenho essa dimensão de nossa responsabilidade social muito vigorosa, e aqui no Brasil grandes autores, um deles aqui de nossa casa, o professor pastor Valdir Raul Stornagel. Essa dimensão missionária, missiológica, a partir de Guilherme Carey, então, faz com que o evangelho, na perspectiva evangélica, o protestante alcance o mundo. Eu quero ilustrar um pouco dessa responsabilidade social com um feito na vida de esse grande pregador, William Carey ou Guilherme Carey. Na Índia de sua época havia uma prática chamada sati, segundo a qual, quando um homem casado morresse, a viúva tinha que ser enterrada junto. Sati. E ele, ocidental que era, não aceitava aquilo, acho que ninguém devia aceitar aquilo. E houve, então, um dia um protesto. Só que o protesto era no domingo, na hora do culto. E o culto estava para começar e o Carey não chegava, ele estava na praça protestando contra o sacrifício das mulheres, porque o seu marido tinha morrido. E aí alguém foi chamá-lo. Disse: doutor Carey, está na hora de o culto começar, o senhor não está lá. Ele então respondeu: o culto pode esperar. E continuou lá no protesto, mostrando um homem realmente notável, que não se preocupou apenas em traduzir a Bíblia como fez, de ter uma gráfica como teve, de pregar o Evangelho da salvação como pregou, mas que também tinha essa dimensão social que também os protestantes não podem perder. E às vezes nós temos perdido. Os pilares do mundo moderno e do protestantismo continuam em pé. Cabe a mim e a você mantê-lo cada vez mais firme e em pé. E cabe a mim e a você abandonar qualquer ideia triunfalista de que somos melhor do que os outros. Mas cabe nos inspirar nas obras de Zwinglio, de Calvino, de Lutero, baseados, formados na Bíblia Sagrada, e fazermos da fé cristã uma fé cada vez mais viva, mais responsável, mais atuante na vida das pessoas. Fé é vida. Não foi o que disse Tiago? A fé sem obras é morta. Que a minha fé, a sua fé, seja uma fé viva. Uma fé que não se realiza nas obras, mas se alegra em fazê-las, porque esse é também o mandamento de Deus para nós. Porque o mais importante é o amor.
Muito obrigado. Logo, logo estaremos juntos outra vez aqui em mais uma aula de História do Cristianismo 2.